comigo o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Marcos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 13 até o 17. É um texto bem conhecido, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Diz assim, todos encontraram, amém? E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, que era Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Pedimos a ti, ó doce Espírito Santo, venha ministrar nos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, a tua doce voz. Nós oramos assim e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Podeis os assentar. Queridos, nós já vamos adentrar ao texto bíblico. Eu li algumas vezes o Novo Testamento, mais do que a Bíblia no todo. O Novo Testamento é mais fácil para entender, e nas leis, enfim, o Novo Testamento é mais direto. E Jesus, ele foi muito direto quando ministrou, ele usou exemplos do dia a dia e as parábolas, né? E quando eu li o Evangelho de Marcos, que já tinha lido algumas vezes, e eu cheguei nesse versículo 17 do capítulo 2, isso aqui foi muito impactante para mim. Jesus, ouvindo o que as pessoas falavam, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu era um pecador, mas Jesus veio para mim um dia. Jesus veio a esse mundo com um propósito claro. O mundo espiritual tinha conhecimento disso. Passou-se um tempo que Deus não falou com o homem através de profecia, e então Jesus nasceu. E Jesus veio e andou. Esse texto traz o cotidiano. Jesus diz assim: Jesus tornou a sair. Ele já saía sempre. Ele tornou a sair para o mar, e uma multidão seguia Jesus. E diz que ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele viu uma pessoa trabalhando. Ele viu alguém ali disposto no seu dia a dia, lutando. Ele viu aquele homem e ele chamou Levi: vem e segue-me. E diz o texto que nós lemos que Levi abandonou tudo e seguiu a Jesus. Agora é mais maravilhoso pensar que não só seguiu a Jesus, mas Levi, ele decidiu fazer um banquete para Jesus. Ele levou Jesus para sua casa. Isso é muito precioso. Jesus é muito maravilhoso. Eu não quero só segui-lo, mas eu quero que ele venha à minha casa. Então agora ele oferece um banquete a Jesus. E é maravilhoso pensar que ele não excluiu os amigos de Jesus. Ele não excluiu a multidão, ele não excluiu os pecadores. Ele aceitou Jesus e ele aceitou as pessoas também que Jesus já tinha chamado assim como ele. E agora ele fez um banquete na sua casa. E ele estava ali se alegrando, porque quem recebe a Jesus muda a sua vida, muda a sua casa, muda a sua família, muda o ambiente. Quem recebe esse convite, porque o convite é aberto a todos os homens, diz a palavra.
Jesus continua convidando as pessoas, Jesus continua chamando as pessoas, Jesus continua olhando para as pessoas e vendo potencial naquilo que os homens não veem, naquilo que os homens não conseguem enxergar com olhos humanos, carnais, mortais, finitos, mas Jesus vê o infinito, o imortal, o precioso, o maravilhoso, aquilo que os homens não valorizam. Jesus está dando uma oportunidade para você, está chamando você e dizendo assim: eu acredito em você, eu quero estar com você, venha fazer parte comigo desta obra, venha andar comigo. Entenda você que quando Deus criou o homem, está lá no Gênesis, diz o texto sagrado, que Deus descia todos os dias para conversar com o homem. Deus não fez o homem para abandoná-lo nesse mundo, Deus não fez o homem para deixá-lo só, Deus não fez o homem para que ele caminhasse sozinho e sofresse nesse mundo, não. O desejo de Deus é estar presente na nossa vida. O desejo de Deus é estar presente no seu dia a dia. Diz o texto que ele descia todos os dias. Não era só o dia que Adão clamava, não era só o dia que Adão jejuava, não era só o dia que Adão tinha deixado de trabalhar para conversar com Deus, não. Todos os dias, diz a palavra, que ele descia para conversar com o homem. Segue hoje isso para a nossa vida. Deus deseja estar presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Deus deseja estar presente na nossa vida. Pode você ter se achado só, pode você ter se achado incapaz, pode você ter se achado inferior, mas Jesus não olha como os homens têm olhado para você. Ele segue olhando para você e convidando você para segui-lo. Diz o texto que estavam à mesa de Levi publicanos e pecadores. E agora os homens que entendiam da lei, os sacerdotes, enfim, ali estavam as pessoas que seguiam a Jesus, mas de uma forma diferente. Eles queriam apanhar Jesus em alguma surpresa, desmascarar Jesus, pensando que Jesus não era a verdade, pensando que Jesus não era o caminho, pensando que Jesus não era o Filho de Deus. E eles estavam seguindo Jesus, mas no intuito de interrogá-lo, de acusá-lo. E eles viram que Jesus sentou-se à mesa com Levi e com os demais, vamos usar a palavra do naipe de Levi, eram pecadores. E então eles fizeram um juízo, avaliando Jesus. Eu creio que assim, olha, se esse Jesus realmente tivesse o Espírito de Deus, ele não estava sentado com o fulano, ele não tinha chamado Levi. Levi, um cobrador de impostos, trabalhando para o povo romano, um traidor nosso. Se Jesus realmente fosse o Filho de Deus, talvez ele não daria atenção a essas pessoas que para nós não tem valor, a sociedade não valoriza. Jesus ouviu isso. Diz o texto que Jesus ouviu, e essa parte que me chama a atenção, diz assim, que Jesus ouvindo isso, ele disse assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E aí vem o texto que eu queria compartilhar com vocês. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. A coisa mais maravilhosa, o tema, se fosse dar um tema para essa reflexão, seria assim: Jesus veio com um propósito. Jesus veio com um propósito de chamar o homem, de perdoar o homem, de estar próximo do homem, de restaurar o homem, de dar uma oportunidade de salvação ao homem, de mudar a história do homem. Jesus veio com um propósito. Sabe, nós elegemos na nossa vida prioridades, propósitos, e às vezes achamos nobres algumas coisas, mas Jesus, ele fez o papel inverso da nossa mente.
Jesus, ele inverteu os valores até então, que a sociedade olhava. Jesus disse bem claro: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Eu vim chamar aqueles que precisam de mim, aqueles que abrem o coração e dizem: Senhor, sozinho eu não consigo, eu necessito, Senhor, de remédio, Tu és o meu remédio. Jesus veio para aquele que tem a humildade de reconhecer que ele necessita da companhia de Jesus, que ele necessita da presença do Espírito Santo, que ele necessita do perdão para a sua vida, que ele necessita daquilo que preenche a sua alma. Só Jesus tem isso, e Jesus veio para esses. Você encontra no texto sagrado, no livro de Marcos, algumas vezes Jesus dizendo assim: para isso eu vim. Para isso eu vim. Você vai encontrar no texto Jesus dizendo assim, que ele desejava ir às aldeias, para falar das boas novas, para as pessoas conhecerem o plano divino, e que o Filho de Deus tinha chegado. E aí no final do texto você vai encontrar ele dizendo assim: pois para isso eu vim. Jesus veio dar boas notícias a você. Jesus veio dar boas notícias. Se você até agora recebeu diagnósticos maus, conselhos maus, se você até agora recebeu palavras de repulsa, palavras de rejeição, nessa noite o Espírito Santo de Deus quer falar para você, que Jesus está dizendo para você, que Ele tem uma ótima notícia para a tua vida, que Ele quer mudar o quadro em que você se encontra, que Ele é solução para os problemas pertinentes à tua vida, sejam qual for a área que você está. Ele tem uma boa notícia para você nessa noite. Para isso que Ele veio. Aleluia. Nós temos alguns minutos. Sabe, quando eu vejo que Jesus, em Marcos capítulo 5, eu vou abordar esse ponto e nós vamos orar. Marcos capítulo 5 traz que Jesus, ele passou o mar da Galileia, ele convidou os seus discípulos, e ele disse aos seus discípulos: entrem no barco e vamos passar para outra margem. E conta o texto bíblico ali, que aquele mar revolto naquela noite, os ventos sopraram, e estava indo a pique, até que alguém foi despertar Jesus. Acordaram Jesus. Jesus repreendeu o vento, o mar, se fez bonança. E esse texto nós conhecemos longamente. Jesus ali se revela para os seus discípulos através daquele vendaval. Se você olhar o texto, você vai ver assim que no final, quando houve bonança, uns olharam para os outros e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Às vezes estamos passando por uma turbulência enorme, às vezes estamos sendo levados a pique. Não é um propósito que Deus tem para nos derrotar. Primeiro ponto: Deus não chama ninguém para envergonhar, Deus não chama ninguém para fazer sofrer, Deus não tem prazer na sua derrota, não. Às vezes o temporal é só para Ele se revelar, é só para Ele revelar o tamanho do seu poder, da sua autoridade, que a sua palavra tem valia diante até da natureza, que ao som da sua voz o vento cessa, o mar acalma, e isso só foi possível porque eles passaram. Enquanto o mar estava calmo, não necessitava. Jesus se revelou a eles desta forma. Agora o ponto que eu quero chegar é quando eles chegaram no outro lado. Quando eles chegaram, diz que eles chegaram a Gadara.
chegaram a Gadara, e ali saiu ao encontro de Jesus um homem que vivia no sepulcro. Diz o texto que a sociedade tentou prender aquele homem, tentou de alguma forma fazer um bem para aquela pessoa, mas não conseguiu contê-lo. Diz o texto que ele morava nos sepulcros, ele se feria, ele se machucava, ele andava nu, ele era a escória da sociedade. Mesmo que os homens tivessem dele pena, mesmo que os homens tivessem dele desejo de ajudá-lo, não conseguiram. Mas diz o texto que Jesus chegou a Gadara e encontrou aquele homem. E agora os demônios se manifestam, Jesus expulsa aqueles demônios. E aquele homem sentado ouve a palavra. Sabe o ponto que eu quero abordar com vocês nesta noite? É que Jesus, depois de abençoar aquela vida, ele voltou. Ele não foi àquela cidade. Ele não falou com o governador. Ele não falou com o príncipe. Ele não falou com o sacerdote. Ele não falou com nenhuma autoridade constituída, nem religiosa. Jesus foi a Gadara pela vida de um excluído. Jesus atravessou o mar revolto da Galileia pela vida de um homem. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer para você nessa noite. É que o meu Jesus, ele ama o coletivo, mas ele ama as pessoas individualmente. Ele ama a tua vida. Ele atravessou o mar revolto, colocou a vida dos seus discípulos a perigo, olhando humanamente, por um homem excluído da sociedade, por um homem que não tinha valor algum, não produzia nada. Ele não produzia nada além do que vergonha para aquela sociedade. Mas o meu Jesus ama as pessoas como elas são, e ele traz arrependimento, perdão, restauração, nova vida. E é isso que eu vim dizer para você nessa noite, que ele está interessado em sua vida, independente do que tem passado, independente da situação que está vivendo, ou que se você foi excluído, ele ainda continua te amando. Sabe o que é mais maravilhoso dizer para você nessa noite, com convicção do céu aqui, é que não há pecado que ele não perdoe, não há vida que ele não mude, não há coração que ele não transforme. E ao som da sua voz passa a existir aquilo que não existia, aquilo que é impossível ao seu imaginário, ao som da sua voz é possível. Eu sinto Deus nesse lugar aqui. Deus está respondendo orações aqui agora. A palavra diabo, ela quer dizer acusador. Mas Jesus, ele não acusou aquele homem de nada. Ele simplesmente deu uma nova oportunidade. Eu quero convidar você a estar em pé nessa noite. Aqui foi falado de oportunidade antes, não foi? Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Jesus está aqui. Você não pode ver Jesus, mas o vento também você não vê. E o vento move um navio, as velas, não é verdade? Jesus é presente nesse lugar aqui. Eu quero dar uma oportunidade nessa noite para alguém que deseja seguir a Jesus, para alguém que deseja levar Jesus para a sua casa nessa noite, para alguém que deseja mudar a figura que encontra o seu lar, dizendo: Jesus, entra na minha casa, eu quero orar com você. Tem alguém que deseja nessa noite aproveitar esta oportunidade? Eu quero orar com você com a liberdade do pastor. Eu quero orar com você. Temos alguém que deseja uma mudança? Levi decidiu mudar quando ele ouviu Jesus chamar ele. Jesus continua chamando. Jesus continua chamando.
Aleluia. Aleluia. Nós temos alguém? Temos sim. Venha. Jesus está te chamando. Aleluia. Aleluia. Venha. Jesus está te chamando. Aleluia. 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 Aqui é uma pessoa. Temos mais alguém? Tem. Eu sei que tem. Venha. Venha. Sabe o que acontece? Diz o texto bíblico que no céu há uma festa. Não por um cego que vê, um aleijado que anda, não. Mas quando uma pessoa decide aceitar a Jesus, mudar de vida. Eu quero orar com você. Aleluia, venha. Cante, querido, cante, toque, toque. Aleluia. O amanhã não nos pertence. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção, minha canção e meu louvor. Diga aleluia, paisana. Coloque a mão sobre o seu coração. Vocês já fizeram uma oração se entregando para Jesus? Eu queria que você repetisse comigo uma oração, então. O que eu falar, você repete. A igreja pode repetir bem alto também, ok? Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados. Me dá uma oportunidade nova, Senhor. Eu preciso de Ti. Independente do que está me cercando, eu vejo em Ti a solução para a minha vida. Escreve o meu nome no Teu livro. Eu quero morar no céu. Amém. Eu vou orar por você agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essas vidas que aqui vieram. Senhor, por esses que reconhecem a Ti como Senhor e Salvador da sua alma.
por esses, Senhor, que aceitam o convite que Tu faz a eles, para seguir-te, Senhor, pelo caminho. Na certeza que Tu és companhia, que Tu és consolo, que Tu és abrigo, que Tu és a salvação, que Tu és a rocha forte, e que Tu não os abandonará. Ainda, Senhor, que uma mãe esqueça de um filho, diz a palavra, Tu não esquece dos Teus. Senhor, eu oro agora abençoando a cada um desses, que eles possam seguir-te, que eles possam permanecer nos Teus caminhos, que eles possam, Senhor, frutificar, que eles possam gozar a alegria da salvação, que a vida deles seja mudada a partir desta noite. Qualquer perturbação, qualquer insônia, qualquer intento maligno, agora nós ordenamos, caia por terra agora. Senhor, que inunde eles a Tua paz, a Tua presença, o gozo da salvação, e que os seus amigos e sua família vejam, Senhor, que Tu és presente na vida de cada um desses. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.